Boa noite a todos. Me chamo Ricardo Teixeira, né? É uma felicidade muito grande estar aqui, efetuando esse estudo para o Grupo Espírita Teresa de Jesus. Para começarmos, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. A página é a mesma é a página de lição de número 39, que é o assunto da palestra de hoje, do estudo de hoje. Fé inoperante. Vamos lê-la. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Está em Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Vamos para a explicação de Emmanuel. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem o trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso, da qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certa matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no ímã do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva o sentimento índolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. E assim, nesse momento, convido a todos a unirmos em coração, sentimento e pensamento e elevá-los até Jesus, nosso jardineiro divino, nosso divino irmão. Jesus, louvamos a Ti e agradecemos esse momento. Agradecemos a oportunidade das nossas vidas, encarnações. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo estudar, refletir sobre o Teu Evangelho, que é uma carta de amor que Tu trouxeste para a gente. Ainda mais, como se não bastasse, pois precisamos do Teu amparo, Tu trouxeste o Consolador prometido, essa doutrina espírita que esclarece, que anda em acordo com a nossa razão, nos satisfazendo e servindo de um farol a iluminar os nossos caminhos. Pedimos permissão para iniciarmos os estudos de hoje na certeza do Teu amparo, na certeza do porvir. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos bater um papo hoje. O estudo hoje
ele tem um aspecto reflexivo, né? Um aspecto religioso, mas acima de tudo também filosófico, né? Vamos estar falando sobre essa página, uma página tão importante, uma passagem tão importante que traz muitas reflexões. Então eu convido aqui a vocês nesse momento para que possamos não só refletir, mas acima de tudo nos motivarmos a tentarmos colocar em prática o que aqui vamos receber. Fé inoperante, né? É um tema muito recorrente, né? Eu gostaria de começar as nossas reflexões contando uma história de um palestrante famoso. Esse palestrante, ele viajava por todos os cantos do Brasil, era um palestrante famoso, e interessante que ele percebia que ele era uma pessoa muito querida, né? Onde ele estava, as pessoas paravam para ouvi-lo, né, em multidão, mas ele percebia que tinha um senhor que praticamente frequentava todas as palestras que ele fazia, independente de onde ele estivesse, aquele senhor sentava nas primeiras cadeiras. Ele achava aquilo interessante, mas só observava. Um belo dia, ele percebeu na sua palestra que o senhor não estava mais presente e passou a identificar a sua ausência, procurando saber, né, pelos confrades amigos, onde estava aquele senhor. Ele soube que o senhor havia desencarnado e o palestrante seguiu, né? Seguiu na sua caminhada, efetuando as suas palestras, sendo muito ouvido, até que chegou o dia do seu retorno para a paz espiritual. Ele desencarnou. E é uma certeza que todos nós temos, né? Todos nós vamos retornar para a parte espiritual. Ao se perceber no mundo espiritual, uma coisa ele percebeu: ao verificar o seu perispírito, ou seja, seu corpo espiritual, sua luminosidade, que é uma propriedade do perispírito, ele percebeu que sua luminosidade era fraca. Se assustou com aquilo, né? Ele não irradiava muita luz. E foi recepcionado por amigos espirituais, mas um dele chamou a atenção. Era um espírito com uma luminosidade muito grande, parecia um sol. E esse espírito veio conversar com ele. E ao chegar perto do espírito, ele se assustou. Era aquele senhor que frequentava as suas palestras. E ele teve um sentimento de ficar impressionado com aquele senhor, porque ele poderia estar usando da sua luz para também fazer palestras para outros que precisavam ouvir as notícias do Evangelho. E ele disse para esse senhor: mas meu amigo, você com toda essa condição moral, por que você não aproveitou o seu momento lá na Terra, encarnado, também fazendo palestras? E o Senhor, para finalizar o conto, disse assim para ele: meu amigo, eu frequentava as suas palestras, que eram muito boas, por sinal. Ouvia tudo aquilo que você falava e colocava em prática. E aí, aquele palestrante percebeu que o que ele falava, o Senhor colocava em prática. É um conto, na verdade, é uma história, um símbolo, né, que tem tudo a ver com o estudo de hoje, né? Não basta, meus amigos, que nós venhamos a conhecer a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus. Não basta que a nossa fé ela esteja embasada em qualquer religião, e aí eu posso falar qualquer religião, qualquer teoria que nós venhamos a professar, que nós não sejamos palestrantes, mas que nós
entendamos aquela teoria, e aí vamos falar no campo das religiões, né? Independente da religião, não basta nós conhecermos a Bíblia, nós conhecermos o Pentateuco Espírita, a Torá. Não adianta nós conhecermos a religião se nós não colocamos o que nós aprendemos em prática. A página fala sobre isso. Faz uns comentários, umas observações, de símbolo também, uma madeira, uma semente, né? E isso serve para todos nós. A gente gosta de observar, né? Quando nós começamos um grupo de estudo, por exemplo, né, na nossa casa espírita, a gente sempre lembra essa importância. Estamos começando um projeto, um estudo, um grupo de estudo, onde nós vamos não só conhecer a doutrina espírita, mas vamos fazer um mergulho de autoconhecimento. Porque a doutrina espírita, especificamente falando do espiritismo, ela faz o convite ao nosso autoconhecimento. Mas só isso não basta. Eu não posso frequentar um grupo de estudo, eu não posso estar aqui, por exemplo, nesse momento, assistindo uma reunião pública e não me observar. Será que eu estou só escutando? Ou traço um ponto inicial, um início de um estudo, o início de conhecer a religião, o início de um período, e observo. O fato de eu estar aqui, falando ou ouvindo, acima de tudo, conhecendo, reconhecendo, estudando esse Evangelho de Jesus. Qual foi o passo que eu dei para a minha melhora, para a minha reforma íntima? Eu preciso encontrar nessa reflexão um avanço. Note, nem na página e nem aqui, ninguém está dizendo que a fé que não é operante é aquela fé que nós estamos numa posição de espíritos superiores. Ninguém vai dar salto. Nós não vamos dar saltos. O que conta aqui, que também está no Evangelho, né, na parte que fala do homem de bem, o que conta aqui é justamente o esforço que estamos empregando. A fé, especificamente falando da fé, trazendo aquele símbolo da semente do grão de mostarda, que Jesus coloca no Evangelho, né? Ela é a base. A fé é a base da nossa crença. Mas ela não pode ficar sem se desenvolver. Um bom exemplo que nós podemos aplicar aqui como reflexão, por exemplo, é quando nós passamos por uma aflição. Alguém tem alguma dúvida de que nós passamos por aflições? Nós precisamos lembrar que a nossa encarnação é uma grande prova. Sendo só prova ou prova e expiação. Mas, independente de ser expiação ou não, é uma grande prova. Nós vivemos no mundo espiritual, nossa vida verdadeira é lá, e nós decidimos, motivados pela nossa evolução, ou por algum amor nosso que está evoluindo, e nós vamos acompanhar esse amor, por exemplo, é só um exemplo, nós nos motivamos a reencarnar. Mas ninguém reencarna para passar as férias. Se vou ficar aqui um momento no plano material, eu não estou vindo em férias. Alguém tem alguma dúvida disso? Porque quando a gente para pensar, quando a gente não reflete bem sobre os nossos pedidos, a gente pensa justamente em afastar as nossas aflições. Jesus vem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e fala: bem-aventurados os aflitos.
Porque viver um processo de aflição acaba sendo uma prova. Ou, não só uma prova, uma oportunidade de sair da nossa zona de conforto, da não reforma íntima. Joana de Ângeles diz, por exemplo, que todas as vezes que nos afastamos, perdão, Joana de Ângeles diz, por exemplo, que o sofrimento é a febre da alma. Ou seja, se nós estamos sofrendo em aflição, é como se fosse uma febre da alma. Nós estamos sendo pontuados, seja pela nossa consciência, pela espiritualidade que está nos acompanhando, nós estamos sendo avisados que estamos distantes, de alguma forma, das leis divinas. E por que esse assunto tem a ver com a fé? Porque é justamente essa fé viva, a fé que não é inoperante, aquela fé que está em constante transformação, porque nós sabemos que a nossa fé é muito pequena. Eu gosto sempre de lembrar, né, e eu me coloco nessa situação para perceber o quanto a minha fé é pequena. Um grande exemplo é como eu, por exemplo, passo pela perda, né, o desencarne de um amor, de um ente querido. Quando um amor meu, por exemplo, ele retorna para a pátria espiritual. Mas por quê? Porque se a minha fé fosse grande, fosse viva, fosse real, vamos dizer assim, eu estaria feliz, eu não estaria triste. Faz algum sentido para vocês isso? Se não fizer, eu ajudo com um exemplo. Se nós vamos vir aqui para fazer uma prova, nós estamos vindo de certa forma limitados. A nossa vida é lá no plano espiritual. Nós estamos vindo fazer uma prova. Fazer a prova é um ambiente, vamos imaginar uma prova do Enem, concurso público. A prova, em linhas gerais, é um ambiente não confortável, vamos dizer assim. Nós estamos sendo avaliados. Dependendo das nossas respostas, das nossas atitudes, vamos dar um passo além daquele objetivo que nós estamos alcançando, em qualquer que seja a prova, novamente, reencarnação, concurso público, qualquer que seja ela, Enem, qualquer que seja a prova, se nós atingimos o nosso objetivo, né, se nós passamos nessa prova, vamos dar um passo além. No Enem, a gente entra numa universidade. No concurso público, a gente passa, de repente, numa profissão, um emprego que nós estamos almejando. Na reencarnação, quando nós atingimos, nós subimos um degrau no nosso processo evolutivo. Então, voltando ao assunto principal, quando eu estou fazendo uma prova, eu estou limitado. Então é natural que quando o espírito termina a sua prova, exista assim um alívio, uma felicidade. Ainda bem que fulano terminou a prova dele. Está voltando para casa. Perceberam como a minha fé ainda é pequena? Eu sei disso. A teoria eu aprendi, aquilo satisfez a minha razão, mas eu preciso me esforçar para transformar essa fé e não deixar inoperante no meu íntimo. Existe um consenso de muitos pensadores sobre a questão dos problemas. Muitos falam assim: ter problemas na vida é inevitável. Alguém conhece alguém que não tem problema? Todos nós passamos por problemas. Isso é inevitável. Mas ser derrotado por eles é opcional. Então, a fé que não é inoperante, a fé viva, viva no sentido de
está sendo trabalhada, retrabalhada, aquela fé que está sempre sendo regada pelas nossas atitudes, porque nós só trabalhamos a nossa fé em cima das nossas atitudes. Não podemos ficar só na teoria. Não dá para ficar na teoria. Só a teoria não basta. Nós precisamos colocar essa fé em movimento. E qual seria o movimento? É justamente nas nossas provas. Quando o sofrimento bate na nossa porta, a dificuldade, um grande exemplo de trabalhar a nossa fé, deixá-la viva e não deixá-la operante, é mudarmos a palavra de dificuldade para oportunidade. Mas como assim, Ricardo? Como assim a nossa dificuldade, nossos problemas, eles são considerados como oportunidades? Ora, não sei vocês, mas quando eu olho para a minha história, só nessa encarnação, porque eu tenho esquecimento das outras, mas só nessa encarnação, quando eu olho para os meus 48 anos de vida, eu lembro de situações que foram bem difíceis. Faço esse convite para vocês, minhas amigas e meus amigos. Faça uma reflexão na vida de vocês, independente da idade que vocês tenham, 10 anos de idade, 20 anos, 50 anos, 80 anos, independente do tempo. Vocês vão lembrar dificuldades que vocês e eu superamos. Eu sobrevivi às minhas dificuldades, eu estou aqui. E olha que interessante, como uma explicação de como essa dificuldade ela pode ser vista como oportunidade. Foram justamente nesses momentos em que eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu precisei me reinventar, eu precisei me cuidar, eu precisei achar uma solução pelo que estava passando. Muitas das vezes a solução não veio através de mim, veio através da ajuda de Deus, mas eu fiz o meu movimento. Quando Jesus fala assim, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não está dizendo assim, estou aqui e estou te aliviando. Não. Ele fala assim, ó, vinde a mim. Olha, Jesus faz o convite. Quem tem que levantar e se direcionar somos nós. Quando Jesus operava as suas curas, ele falava, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Porque a pessoa fazia um movimento em direção a Jesus. Quando nós estamos num processo aflitivo, e aí eu vou escolher, tá, esse tema, existem vários temas de como nós não deixaríamos ou não deixaremos a nossa fé inoperante, mas eu vou escolher a aflição. Talvez seja nosso maior desafio. Nós estamos vivendo uma época, amigos e amigas, que nós temos dificuldades no nosso campo dos sentimentos. A era da depressão, da ansiedade, suicídios, batendo recordes. O que está faltando? Está faltando tirarmos essa fé da sua inoperância, aquela fé que nós conhecemos lá atrás, quando conhecemos uma religião, que, de certa forma, aquela fé que, de certa forma, nos acalenta, aquela religião, por exemplo, qualquer que seja ela, tá? Qualquer que seja a religião, que nos acalenta, que toca no nosso coração, só isso não basta. Porque vai chegar um momento que a dor, a aflição, a dificuldade, a oportunidade, deem o nome que quiserem dar, vai bater na nossa porta. E aí, não basta ter só a fé. Nós precisamos colocar em movimento. Nós precisamos fazer com que o nosso esforço, buscando a nossa reforma íntima,
esteja em pleno vapor. E como faz esse movimento? Se eu consigo fazer esse movimento, se eu consigo regar essa semente muito bem simbolizada pela página, muito bem simbolizada por Emmanuel, onde eu tenho a semente na minha mão, eu preciso cuidar dessa semente. Aqui está a semente. As sementes, sementes nome de vida, foram entregues para nós. Essa doutrina de Jesus foi entregue para nós há mais de 2000 anos. E desde a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, ela foi retrabalhada para que ela atendesse não só o aspecto religioso, mas também o aspecto científico e filosófico, tirando de nós o véu dos dogmas. Essas sementes estão aqui com a gente. Não adianta nós pegarmos as sementes e guardarmos no nosso bolso, da nossa calça, da nossa gaveta. É preciso ir para a terra arar. É preciso cuidar do solo. No caso, esse símbolo, o solo é o nosso coração. É preciso plantar. Mas na terra preparada. Preparar a terra, plantar, regar, sempre observar, cuidar. Olha o verbo, nada está parado. Nada é inoperante. Nós precisamos operar essas atitudes. Mas tudo bem, Ricardo, você está falando por símbolos. Como é que é fazer isso na prática? Caridade, meus amigos, minhas amigas. Porque nós estamos aqui porque somos ainda espíritos em evolução, não atingimos a superioridade moral. Temos em nossos corações ainda o egoísmo, o orgulho, a vaidade, várias outras vicissitudes, dificuldades que nós carregamos através de escolhas que não foram felizes, ou nessa, ou em encarnações passadas. Mas, acima de tudo, nós precisamos ser caridosos com a gente mesmo, observando que a caridade é a antítese do egoísmo. Se no Livro dos Espíritos nós temos a informação que a raiz de todos os males é o egoísmo, junto com o orgulho, vamos lembrar, estão muito próximos e eles são gigantes ainda, que nós precisamos cuidar de eliminar. A prática é fazer justamente o contrário. O contrário do egoísmo é o altruísmo, é a caridade. E eu preciso também ser caridoso comigo mesmo. Muitos confundem caridade apenas com ajuda material, né? E com quem está precisando. A caridade ela é para ser feita ao nosso próximo, quem quer que seja o nosso próximo. E todas as vezes que nós escolhemos não fazer a caridade, nós estamos fazendo mal. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que é o mal, os espíritos são diretos. É a ausência do bem. Vejam bem, os espíritos não dizem que o mal é matar. Também é, mas não é só matar, não é só roubar, não é só espancar. Não. O mal é a ausência do bem. Então, todas as vezes, no nosso dia a dia, que nós escolhemos não fazer o bem, nós estamos inoperantes. Se chega na minha mão a oportunidade de fazer o bem e eu escolho não fazer, eu escolho estar inoperante com aquilo que eu sou feito, criado para fazer, o bem, o amor. Bom, é importante lembrar, seguindo a máxima de Jesus, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu só posso amar ao próximo se eu aprender a me amar. E essa máxima também serve para a caridade. Eu só posso aprender a ser caridoso com o próximo
Se eu for caridoso comigo, olha aí, também o movimento que nós precisamos fazer. Quando eu olho para as minhas dificuldades do passado, os meus erros, os meus enganos, e às vezes tem dificuldades que são muito recentes, que eu lembro, eu preciso colocar em prática o primeiro movimento para preparar meu coração. Olha, vamos falar da semente, lembra? Preparar o coração para deixar essa fé crescer. O primeiro movimento que eu preciso fazer é me perdoar, é não me culpar. Vejam bem, quando eu olho para o passado do Ricardo, meu passado, eu vou lembrar atitudes que eu tive, que hoje, na busca do meu esforço para me tornar uma pessoa melhor, eu olho para o meu passado e encontro atitudes que eu poderia ter feito diferentes. Mas o que, que adianta eu entrar no papel de vítima e começar a me culpar? Ou às vezes não me culpar, culpar os outros. Uma das reclamações mais recorrentes para quem sofre é perceber o problema do próximo. É o familiar, é o chefe ou colega de trabalho, é o vizinho, é o inimigo, é o adversário. Todos são, vamos dizer assim, atores do meu sofrimento. Se eu não me observar, se eu não perceber, eu me pego reclamando das pessoas com quem eu me relaciono. Talvez esse seja o grande desafio do espírito. Julgar menos, ser mais indulgente. Porque se o outro tem uma questão que está me incomodando, é porque essa questão está em mim, tem que ser trabalhada em mim. Se eu estivesse me incomodando, eu estaria amparando esse outro. A psicologia fala sobre isso. Converse com um psicólogo. É a teoria do espelho. Então, eu preciso, para preparar essa terra, que é meu coração, preciso aprender a perdoar. É o primeiro movimento que eu preciso fazer para ser caridoso. Perdão das ofensas. Se eu sei perdoar o meu próximo, se eu sei me perdoar, eu não vou culpar mais ninguém. Eu não vou me colocar numa posição de vítima. E aí sim, eu vou ficar leve, eu vou ter tempo para promover um movimento de esforço, para não causar o mesmo erro que eu já tinha causado, para eu escrever uma história diferente. Alguns dizem, que o sentimento de depressão é quando nós estamos presos ao passado. Quando estamos num estado de depressão, um estado deprimido, de tristeza, geralmente está associado a alguma coisa no passado. Se nós temos uma questão no futuro de atenção, de preocupação, aí já é ansiedade. Então, ora, se nós temos questões no passado que nós não aprendemos a nos perdoar, que nós precisamos aprender a não culparmos, nós valorizamos a tristeza, a depressão. Se nós estamos com questões de preocupação no futuro, aí falta a nossa fé. No Evangelho, Jesus diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Sempre o céu vai te ajudar, vai me ajudar. Mas eu preciso me ajudar. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu tenho que levantar. Eu tenho que ir em direção a Jesus. Mas aí, em direção a Jesus, não é só no campo da teoria, não é orando,
não é conhecendo o Evangelho de Jesus de ponta cabeça, não é estar aqui falando com vocês, não é palestrando, não. Ir até Jesus é colocar em prática aquilo que ele deixou para a gente. Ser benevolente com todos. Olhar pelo lado bom das pessoas. Ser bom com as pessoas. Ser indulgente com a dificuldade alheia. Quando eu sou indulgente, quando eu procuro ser indulgente, eu faço uma coisa especial. Porque nós temos o hábito de criarmos aqui, ó, aqui essa linha aqui em cima, bem no topo, nós temos o hábito de idealizar as pessoas nas relações. A indulgência é para ser praticada nas relações. Então a gente cria aqui uma linha de ideal. E a gente começa a procurar o marido ideal, a esposa ideal, o filho ideal, o irmão ideal, a tia, o tio ideal, o primo ideal, o vizinho ideal, o colega de trabalho ideal, a religião ideal, o centro espírita ideal, o trabalho ideal, os colegas de trabalhos ideais. E a gente não encontra. Porque o único ideal que nós conhecemos é Jesus. As pessoas não são... A gente tenta fazer isso, mas as pessoas não são, estão muito longe desse ideal. Elas são isso aqui, ó. Elas estão nessa linha aqui, ó, que é o real. Elas têm a sua realidade. E a gente começa a cobrar essa distância, ideal, real. O que está faltando para o meu marido, minha esposa chegar nesse ideal? A gente começa a cobrar, julgar, apontar. Você não fez isso. Brigamos com a pessoa. A gente julga e já dá a sentença. Ser indulgente é esquecer essa linha e começar a valorizar as conquistas de cada um. Eu conheço um professor que tem um filho com paralisia cerebral. E ele estava, numa época da sua vida, comemorando, porque o seu filho tinha aprendido a abrir a porta com as próprias mãos. Para aquele espírito, é uma conquista. Para as pessoas que procuram o ideal, nada demais. Porque isso está abaixo das expectativas das pessoas. Mas para aquele espírito, aquela conquista do real dele foi uma vitória. Merece, sim, ser aplaudido no bom sentido. Merece sim, ser valorizado. Ele viveu, ele conseguiu quebrar um limite que ele tinha. Todos nós temos limites. E limites existem para serem quebrados através do nosso esforço. Então, indulgência, nós podermos fazer isso. É entendermos o real de cada um. E colocarmos em prática o perdão, como eu já disse. Fazendo assim, de certa forma, ou pelo menos se esforçando para fazer assim, não vamos também cobrar de nós o ideal também, não. Vamos também ser indulgentes, benevolentes e colocar na prática o perdão com as nossas limitações, mas com uma observação. Nós somos o lavrador da nossa terra, do nosso coração. Nós não podemos preparar o coração dos outros, mas do nosso nós podemos. Então, que nós possamos, de certa forma, nos esforçarmos para colocar isso em prática. Aí sim, colocarmos a semente dessa fé, que temos o conhecimento aqui,
aqui falar sobre isso hoje é uma forma de conhecermos esse assunto e aí sim trabalharmos isso no nosso íntimo. Quando a dor bater em nossa porta, vamos ser resilientes, resignados. Vamos entender que se ela chegou, é porque ela tem um propósito. O que eu preciso fazer, Deus? Onde eu estou precisando, ao me identificar, me esforçar. E eu vou saber a resposta, não tenha dúvida. Se eu estiver comprometido com a minha reforma íntima, eu vou saber a resposta. Porque se eu estiver comprometido com a minha reforma íntima, a minha fé não estará mais inoperante. Eu vou ter a certeza do auxílio. Eu vou ter a certeza que aquela dor, aquele sofrimento, aquela aflição, ela tem um propósito na minha vida. E aí eu vou efetuar a mudança. Eu vou cuidar do meu solo sentimental para poder dar um passo na minha jornada. Então, amigos, amigas, é esse recado que eu deixo aqui hoje para vocês. Que nós possamos, além da, da ambiência do Grupo Espírita Teresa de Jesus, que somos agradecidos por estarmos aqui, não só fisicamente, como virtualmente. Para você que está aqui hoje ouvindo esse estudo do Teresa de Jesus, o seu lar é uma filial do Grupo Espírita. Essa ambiência criada para estarmos aqui fazendo essa reflexão é preparada pela espiritualidade amiga. Mas o convite é que ao sairmos dessa ambiência, ao retornarmos para a nossa vida, nosso dia a dia, que nós possamos lembrar dessas palavras que foram ditas por Emmanuel, que foram trazidas por Jesus, refletidas por Emmanuel, melhor dizendo, dito por Jesus, documentado, né, pelo evangelista, que botou isso no Evangelho, e refletidas por Emmanuel. Que nós possamos, através desses ensinamentos, colocarmos em atividade a nossa fé, em movimento. É isso que nós desejamos para você hoje. Muita paz. E vamos, nesse momento, fazer a nossa prece de agradecimento. Amigos espirituais, mentores do Grupo Espírita Teresa de Jesus, mentores de cada espírito que está aqui nesse momento ou em outro momento assistindo essas reflexões, amigos Jesus, direcionamos a nossa atenção para vocês, mas trazendo um único sentimento, o sentimento da gratidão. Obrigado, amigos, pelo amparo. Sabemos que é um amparo constante. A espiritualidade amiga, com a autorização de Jesus, é incansável na busca do cuidado com todos nós. Somos gratos por isso. Não só pelo amparo, mas sim pela misericórdia, pelo olhar indulgente que os espíritos superiores também têm sobre todos nós nos dois planos da vida. Do lado de cá, o que podemos prometer, em tom de agradecimento, é não deixarmos nossa fé inoperante. É tentarmos. Digo tentarmos, porque se não conseguirmos, não tem problema. Nós vamos tentar de novo.
tentarmos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, não só no dia de hoje, mas as informações que vêm de todos os lugares, de todos os centros, de todas as religiões, como formas e objetivo de nos reformarmos intimamente. E não só nas religiões, né? Porque diariamente nós acordamos e temos estímulos, não só no campo da religião, mas no campo do nosso dia a dia, para nos reformarmos. É o convite que Deus faz a cada dia que o sol nasce, para que possamos, nesse presente, entendermos o nosso passado como um alerta, planejarmos o futuro, mas acima de tudo vivermos esse presente, que é uma página em branco que todo dia Deus nos dá. Somos gratos por isso, amigos. E estaremos fazendo o nosso esforço. Pedimos permissão para encerrarmos as reflexões de hoje na certeza do amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.